Podcast! O podcast da mulher empreendedora. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Michelle Vilela e estamos aqui hoje para mais um episódio excepcional, né, amiga? Isso, Michelle. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Elaine Barbosa e a nossa convidada hoje, Michelle. Gente, hoje nós vamos começar a aprender a escrever um pouquinho melhor, viu? Com criatividade. Né? Vai ser isso, mas antes de falar quem é, eu quero falar para vocês. Já desse momento, né, amiga? Se inscrevam no nosso canal. Não deixem de se inscrever. Vocês se inscrevendo e compartilhando os nossos vídeos, essa rede de apoio às mulheres empreendedoras, ela vai ir para mais longe. Ativem o sininho, né? Ative o sininho, compartilhem bastante. Dê muito curta. joia, Exatamente. Gostei. Tá? Estamos em todas as plataformas de áudio. Isso, né, Michelle? Spotify, Amazon, Google Podcast. Não tem mais desculpa de não escutar o podcast. Não tem. Vocês têm que escutar, vocês têm que compartilhar. E mais importante, galera, a gente precisa de 1.000 inscritos. Nós precisamos de 1.000 inscritos e lançamos aqui, né, Michelle? A campanha dos 1.000 inscritos. E aí, o que eles vão ganhar, Michelle? Vai ter sorteio de quê? Uma caneca com a sua foto. Personalizada. Então, vamos, exatamente. Vamos, junto conosco, com a equipe Destemidas Podcast, vamos rumo aos 1.000 inscritos, viu, gente? Vamos passar as informações desse maravilhoso podcast, Destemidas Podcast, para todo mundo. Outra coisa, estamos também no Instagram, @Destemidas Podcast, Quai, TikTok... E aí Facebook, vai. Isso. Estamos aí. Não tem aonde desculpa. vocês quiserem nos ver, ajudem. chegar até nós, vocês vão conseguir, viu, gente? Nos ajuda. E a nossa convidada, Michelle? Gente, olha só. Nossa convidada de hoje, ela é essa moça aqui, maravilhosa, que está aqui conosco Como é que é o nome hoje. dela, Michelle? É a nossa Lorena Santos, da empresa Verbal. Seja bem-vinda! Obrigada, gente. Seja muito bem-vinda. A gente está muito feliz em ter você aqui conosco. E nós íamos falar aqui sobre os comentários. E a Lorena, ela é uma entusiasta de comentários. Deixem seus comentários aqui. E vamos perguntar muita coisa para a Lorena, viu? Porque a Lorena está aqui hoje, vai poder tirar dúvidas com a gente aqui no podcast. Então, deixe suas perguntas aqui. Comente esse nosso episódio de hoje. Viu, Lorena? Porque já vamos começar a falar sobre escrita criativa, que é uma área aí da Lorena. Tudo bom, Lorena? Tudo bem, gente. Muito obrigada pelo convite, por estar aqui com vocês. É um prazer, né, estar aqui compartilhando, assim, sobre como é empreender também, né, e trabalhar com coisas criativas, com a escrita, né, com esse ensino da palavra e esse empoderamento pela palavra também, né? Olha que legal, é mesmo, Lorena. Lorena, e foi bom você falar isso, porque às vezes, quando a gente fala sobre empreendedorismo, né, a gente tem algumas ideias, mas eu acho que ninguém tem assim, é muito difícil ter alguém com esse pensamento de empreender nesse ramo o qual você iniciou esse empreendimento, né? Então, fala pra gente um pouquinho sobre o que é o seu empreendimento, Lorena. Tá certo. Bom, a Verbal, ela é um tipo de escola, vamos dizer, né? Eu digo que é um tipo de escola porque a gente é um espaço de troca, né? Então, assim, mais do que a gente sempre aprende uns com os outros. É um espaço de comunidade, um espaço de troca. Na Verbal, a gente trabalha já há 6 anos com aulas de inglês para adultos, né? Aulas personalizadas, individualizadas, e com escrita criativa, que é, assim, a minha maior paixão. E aí, às vezes, as pessoas me perguntam o que é escrita criativa, né? E a escrita criativa, ela é toda escrita que não é uma fórmula, que não é formulaica, ela não é um parecer, ela não é um artigo científico, né? Ela pode ser, a gente pode falar assim, a escrita criativa é a escrita literária? Também, né? Então, se você tem crônicas, poemas, contos, romances, tudo isso é escrita criativa. Mas memórias também são, né, podem ser, tá enquadradas dentro dessa parte da escrita criativa. Ensaios pessoais, você quer dizer a sua opinião, falar sobre as coisas que você pensa, isso também é escrita criativa. E aí, na Verbal, a gente trabalha com isso, mostrando para as pessoas que realmente que escrever é para todos e que todo mundo tem uma história para contar. E todo mundo é capaz de contar essa história pela escrita.
Nossa, que interessante. E aonde fica a sua empresa? Então, a gente está na segunda sede agora, né? Como eu falei, a gente está há 6 anos, né, em funcionamento. E a segunda sede agora é na 716 Norte, numa área residencial, é o segundo andar de uma casa na 716 Norte. Então, essa parte toda superior da casa agora, ela é um espaço de aulas, né, de inglês, de grupos de escrita. A gente tem também agora um grupo de leitura. No momento a gente está lendo, é um grupo de leitura mediada, então a gente está com esse grupo em andamento. A gente está lendo romances que têm ditaduras como pano de fundo. Como é que funciona esse grupo de leituras? O grupo de leitura, então, bom, a gente começou agora nesse semestre, né? E a gente tem 7 romances que a gente vai ler, de escritores do mundo inteiro, então brasileiros. A gente no momento está lendo Vargas Llosa, com um livro que fala sobre uma ditadura na República Dominicana, que é a Festa do Bode. E basicamente a gente tem uma primeira reunião, um primeiro encontro, e eu trago o contexto histórico daquele livro e links, faço uma pesquisa de links que possam contribuir para a leitura daquele livro. E aí depois uma proposta de leitura para facilitar, para que as pessoas tenham um ritmo de leitura, para a gente se encontrar no outro mês e fazer um debate. E aí esse debate funciona muito como tudo funciona na Verbal, com muito respeito à opinião de cada um. Então, a gente começa sempre com os livros, da mesma forma que a gente olha para a escrita, a gente olha também para a escrita dos autores que a gente lê. Então, a gente tem 3 eixos de olhar, que a gente diz que é o que fica, o que é forte, o que funciona. Olha. Então, a gente sempre começa na Verbal pelo que é positivo. E aí, no caso desses livros, a gente olha também por questões que a gente quer questionar dentro daquela literatura. Então dentro dessa literatura aqui, ou dentro de mostrar isso aqui, o que não funcionou tão bem, ou o que me deixou incomodado, E aí a gente analisa também. E cada um dá a sua opinião, e a gente abre um espaço que não é um espaço é um espaço de escuta. Então, se a Michelle tiver uma opinião sobre um livro, a gente vai ouvir sem contestar a opinião dela, e na nossa hora a gente vai poder dizer o que a gente pensa, mesmo que seja uma opinião diferente. Entendi. Mas não vira uma disputa, assim. Né? Uma disputa, exatamente. Que interessante. Então, é para ter uma conversa mais... Esse encontro é mensal? Esse é um encontro mensal. Entendi, do debate do livro, né? Isso, exatamente. Que legal, e a gente começou com esse, que já era uma demanda do pessoal, tem um grupo de leitura... E aí então tem uma temática, e a gente já está pensando em próximos aí, quando a gente terminar esse. A durabilidade é de quanto tempo? Então, esses foram 8 meses, 8 encontros, né? Então, deve ser sempre por aí, uns 7 livros. Então, assim que terminar esse, a gente está pensando, pode ser que seja... tem algumas possibilidades, a gente pode trabalhar família na literatura, ou maternidade na literatura... Tem várias coisas que a gente vai falar. Geralmente, quais são as idades das pessoas que participam? Olha, nesse grupo é a partir de 18 anos, né? Que são grupos... Mas a gente abre até para 16 anos, porque quem quiser, né, com autorização dos pais, pode vir também para ler com a gente. Ai, que legal. Ô, Lorena, e para quem está assistindo você, quais são as suas redes sociais, Lorena? A gente tem, principalmente, né, presença mais até no Instagram, que é @verbalcriativa, para quem quiser conhecer e seguir a gente, conhecer um pouquinho mais sobre os grupos de escrita, grupo de escrita para adolescente, que a gente tem também, para adulto, né, acompanhamento individual de escrita, projetos que as pessoas às vezes têm, então pode ir lá no Instagram. O grupo, né, que vocês têm de leitura, geralmente porque assim, é um assunto novo, né, que a gente está abordando, muito interessante, mas que às vezes a gente acha que nunca vai conseguir pelo valor, às vezes acha que é um valor muito alto, e tem muita gente que gosta muito de ler, e assim, a gente costuma dizer que a leitura, ela leva a gente para lugares, né, é um sonho que você vive. Eu lembro quando eu era criancinha, que eu sempre lia, e eu vivia dentro aquele livro que eu estava lendo, né? Eu vivia aquela situação em si. E hoje
as pessoas meio que perderam essa parte, algumas pessoas de ler por causa da correria e tal, escutam muito áudio, mas não é a mesma coisa, né? De você ler um livro e depois você debater sobre aquele livro, né? Para as pessoas que estão assistindo a gente, Lorena, você não precisa falar o valor fixo, de forma nenhuma. Mas pra pessoa ter uma noção, porque, igual eu tô te falando, às vezes acha que é inalcançável, não vai conseguir, fora da realidade. E às vezes é um valor que você consegue. E é cultura, gente, é cultura, é um aprendizado pessoal seu. Porque eu costumo dizer, né, que o aprendizado que você aprende, ninguém toma de você. Com né? certeza. Você poderia explanar pra gente mais ou menos o valor? Tá certo. Não precisa ser o valor certo, tá? O grupo de leitura, ele tem, inclusive, a gente fala da contribuição consciente no grupo de leitura, né? O grupo de leitura, você tem 3 opções de contribuição. A gente fala assim, então você tem uma primeira, que a gente fala assim, olha, aqui cobre os custos do local, cobre os custos da formação do profissional e cobre os custos de toda a infraestrutura também. Então, esse é um custo. Depois a gente tem... Então, funciona da seguinte maneira, o grupo de leitura. Você pode optar. Então, você tem esse que cobre tudo, você tem um outro que cobre os custos do local, mas não cobre a formação do profissional. E tem um outro, inclusive, que a gente fala assim, né? Que a gente brinca e fala assim, olha, esse aqui não está cobrindo nenhum dos nossos custos, mas a gente não quer que você deixe de participar. Então, se você não consegue cobrir um daqueles 2, você pode pagar isso aqui. É planos. Então, são 3 opções. Planos. É como se fosse assim, é uma decisão consciente. Você olha e você diz o quanto você pode pagar. O mínimo seria mais ou menos quanto? Então, assim, no momento, a gente tá... Eu posso te dizer direitinho como é que tá hoje, né? E a gente geralmente só tem um reajuste anual por conta da inflação que existe, que a gente gostaria que não existisse. Mas hoje, por exemplo, para você participar do grupo de leitura, estava R$ 85,00 para uma contribuição por mês. Ou R$ 75,00 se você não pudesse pagar os 85, e 60 para você não deixar de participar. Aí, muito se acessível. Você quisesse eu posso te falar a verdade? Que eu tava achando que assim, que era muito mais. Pois é. Você tá vendo? Por isso que é bom, importante, né, Michelle, explanar e falar sobre os valores. Porque muitas das pessoas falam, eu amo ler livro, eu queria ter locais que eu pudesse debater, mas às vezes pelo valor a pessoa não consegue, pois né? E aí, ó, um valor super acessível. Muito você não paga acessível. nenhum lanche. É verdade. Não paga, E é mensal, né? E é Exatamente. mensal, fora que você vai ter conhecido. E a gente tem também, assim, a questão, assim, que a escrita, pra mim, também, ela é uma coisa que é quase uma... É um pouco uma missão, né? Claro que eu brinco, assim, às vezes as pessoas me ligam, entram em contato e falam assim, é pago? Eu falo, gente, é pago. Sim. Porque, né? O profissional come, o profissional... exatamente. Você disponibiliza tem todo investimento, tempo ali, tudo. Mas a gente tem aberturas. Então, por exemplo, dentro do grupo de escrita da Verbal, a gente tem bolsas de até 30% para pessoas negras, indígenas, portadores de deficiência, pessoas com deficiência, para falar direitinho, né? Pessoas com deficiência, e também para pessoas trans. Então, para esses grupos, a gente tem descontos de até 30%. Como é que funciona? Da mesma forma, você diz qual o desconto que você precisa. Para eu participar, eu preciso de um desconto de 10%. Sem questionamentos. Se você pertence a esses grupos, sem questionamentos, esse vai ser o seu desconto. Se você chegar para mim e falar assim, Lorena, eu preciso de um desconto de 30% do valor do grupo de escrita para eu participar. Se você está dentro desses grupos, se o valor que você precisa para participar é 30%, então é 30%. Olha, é bem assim que a gente trabalha, legal, né? Para dar oportunidade para todo né? mundo, porque a gente quer que o mundo veja que pode escrever também, né? Olha que legal. E tem muita gente com muito potencial, né? Só não tem, às vezes, a abertura, assim, de abrir a mente. E é muito importante. Muito legal. Ô, Lorena, e assim, a Verbal hoje é o que é por conta de todo o conhecimento que a Lorena teve. Você pode falar pra gente aí quando começou a sua jornada aí nessa escrita criativa, Lorena? Bom, gente, primeiro porque eu saí, né? Eu me formei em letras tradução pela Universidade de Brasília,
E eu sempre gostei. Um amante aqui. É, o UNB. A outra ali também. E eu só queria mesmo da UNB, porque eu fiz, né, eu fiz tradução lá, depois eu fiz mestrado e doutorado na UNB. Ah, e meu doutorado é. Então eu amo a Universidade de Brasília mesmo. E aí, bom, aí eu fiz letras e tradução na Universidade de Brasília e acabei indo trabalhar nos Correios, né, e que é uma empresa incrível, uma empresa, né, grande, mas que não era pra mim. Entendi. Né? Você não se sentia realizada? Eu trabalhava, né? Trabalhava bem, porque eu sou uma pessoa muito responsável, faço as coisas, né? E fui crescendo dentro da empresa e tudo. Mas eu sempre fui uma pessoa muito ligada à cultura, eu queria fazer cultura, eu queria, né, colaborar no país com isso, né? Sempre fui apaixonada por literatura, por histórias, por cinema, por arte, né? E aí eu tava lá e tudo, tive um super problema de saúde durante o tempo que eu tava lá, e foi durante esse problema de saúde que eu falei assim, que eu tava vivendo a vida de outra pessoa. E aí dá aquele, né, clique e você fala assim, vou ficar aqui continuando vivendo a vida de outra pessoa, né, a minha vida inteira, até quando? E aí eu fui começando a pensar em sair, mas eu comecei a pensar em sair para fazer mestrado, doutorado, né? Então, assim, o plano era, vou fazer mestrado, doutorado e vou dar aula na universidade, no princípio. Só que aí no meio do caminho, né, a gente vai vendo outras coisas. E aí foi no meio do caminho, trabalhando com literatura, né, no mestrado e no doutorado da Universidade de Brasília e indo para os Estados Unidos, no meu doutorado de sanduíche, que aí eu vi um monte de comunidades de escrita e grupos de escrita e retomei também a minha escrita, porque eu tinha parado de escrever criativamente. Eu escrevia, né, para academia, lá para textos acadêmicos, artigos, refletindo sobre literatura, mas sem fazer literatura. Entendi. E aí, com esse negócio de ir lá para os Estados Unidos, eu vi muitos grupos de escrita, muita gente escrevendo em comunidade, e voltei para o Brasil e falei, onde é que tem isso aqui? Comecei a escrever aqui e falar que queria mais gente para trocar ideia. E aí eu me lembro de uma fala daquela escritora Toni Morrison, sobre um livro. Ela diz assim, que se você tem uma história, se existe uma história que você gostaria de ler, né, e ela não existe nos livros ainda, então é você que tem que escrever esse livro. E aí eu pensei que se não havia um grupo para eu trocar, né, uma comunidade de escritores que pudessem trocar ideia no Brasil, que se isso não existia aqui, então quem tinha que inventar isso era eu. Olha só, que legal. Já deu aquele clique, aí, né? Meninas, tá vendo? Que legal. Ela tirou de uma dor que né? você tinha, Exatamente. algo que você pudesse trabalhar. Uma falta, né? Eu falei assim, eu queria gente para compartilhar, para dividir, eu queria poder escrever e mostrar os textos para alguém, e alguém me dar um palpite, me ajudar, e eu também queria ter gente para conversar. E eu falei, então vamos criar um grupo. E aí foi assim que eu comecei a pesquisar, a ler, a buscar as formações, né? E aí finalmente abri o primeiro grupo de escrita da Verbal. Olha só, que foi legal. por aí. Foi mais ou menos meados de quando que você... O primeiro grupo a gente fez no final de 2016 e foi meio na pressão, porque eu passei um ano inteiro estudando e buscando e eu tenho, né, até hoje, assim, né, quer dizer, agora eu tô de licença sabática, mas eu tinha uma terapeuta e ela falou assim, o que tá demorando tanto para você fazer esse grupo que você tanto quer fazer? E aí eu tive que parar para pensar por quê, né, que eu não tava... Porque eu tava estudando, tava fazendo, já sabia como é que eu ia fazer. E aí eu cheguei à conclusão que era porque eu gostava tanto daquela coisa que eu tinha medo que as pessoas não gostassem. Mas eu falei, como é que eu vou saber se outras pessoas vão gostar se eu não tentar, né? E aí ela brincou comigo, só falou assim, eu acho que é uma dica boa para todo mundo, levanta e faz. Ai, levanta e faz. Ó, dica. Meninas. Dica, ó. Né? Tem uma hora que tem que parar né? Você já estudou, você já pesquisou, você já olhou como é que é, Então tem uma hora que você tem que ir lá e fazer. E aí foi isso, levanta e faz, e eu falei, não vai passar de 2016. E aí eu fiz em dezembro.
Olha, no Foi. último mês do ano. Dezembro de 2016, a gente fez o primeiro grupo de escrita da Verbal. Então, a Verbal já existia dando aula de inglês nesse ano de 2016. E eu já tinha também uma aluna, que na verdade eu comecei primeiro com um acompanhamento individual de escrita, e aí depois vieram os grupos. Então você já tinha um empreendimento Já, que se chamava Verbal. Verbal. Aham. Aí a Verbal já tinha aula de inglês, já Isso, ministrava e aula de já inglês. era o plano, assim, quando eu abri a Verbal, já era o plano ter aulas de inglês e trabalhar com escrita criativa. Ah, Que foi no entendi. começo de 2016 que eu abri. No início ali, Isso, né? 5 de março de 2016 marca a data ali da Nossa, abertura. que top. Com, assim, pouco tempo. Você já É. pegou outro empreendimento, porque por mais Aham. que seja o mesmo, é outra vertente, né? Com Totalmente certeza. diferente. Com certeza. Inclusive porque eu trabalhava com tradução também, né? Então hoje eu brinco, porque desde o começo eu já brincava que eu falava assim, porque o primeiro nome assim da Verbal era, né? Ela tinha um sobrenome, né? Que era Verbal Assessoria Linguística. E ainda existe essa assessoria linguística, né? Então, eu ainda faço trabalho de tradução, faço trabalho de inglês, né? De aula de inglês, que é essa parte de assessorar as pessoas nas linguagens, né? Empreendimentos e tudo. Mas existe também esse que eu falava que era um ramo, né? E meu marido ria lá em casa, que ele falou assim, nossa, mas é uma empresa pequena, só tem você, e você já tem uma filial, eu falei, tenho. Que é isso. Eu e eu. Sou Então- eu um e filial um eu. Exatamente. Então, é Verbal Assessoria Linguística, mas tem a Verbal Criativa, que é essa que lida com essa parte da criatividade, né? Da escrita, para que as pessoas enxerguem as suas capacidades como escritores também. Ai, que legal. isso, é. E, nossa, Lorena, e são ramos muito importantes, porque lá na UNB a gente tem dificuldade de achar tradutor, né? Aham. Então, hoje, por exemplo, nós temos alguns alunos, né, que mexem com a tradução, mas tínhamos uma tradutora que é brasileira, mas que mora na Flórida, que estava fazendo tradução pra gente. Agora eu tô sabendo de você Ah, aqui, ó. pronto. Olha, que legal. Ai, tem Ó, o muita gente network. boa aqui Ó, também. é. Tem muita gente boa também, assim, pra indicar e tudo. Quando não der pra ser eu, tem outros, né? Aqui no Brasil não precisa ir lá pra Flórida, não, porque tem muito tradutor bom. Pois é, isso é importante a gente bom saber. saber, Olha aí, né? galera da UNB, porque muita gente pergunta, sabe? Assim, Aham. conhece um tradutor? Aham. Porque tem que mandar pras revistas, né, Pronto, Lorena? claro. Então, acaba que... Claro. E aí, mas então hoje você ainda continua com as duas vertentes e também tem a parte de cursos de inglês. Isso. Aí os cursos de inglês eu trabalho com sempre atendimento individual e só para adulto. Né? Como é que funciona o seu curso de inglês? Vamos supor, eu sou leiga, né? Que eu sou mesmo. E aí, gente, eu já fiz inglês, mas um trem que eu pra você. iniciei. Esse Eu curso, não, então. não entra. Entra, Ai, entra gente. sim. Tá vendo? Aí. Olha, ó. Então, isso é muito importante pra gente falar, porque agora eu tô falando, eu tenho uma dificuldade muito grande. Já fiz um ano, disfarça, e não desenvolvi. Mas me conta, como é que você aborda? Isso é muito importante quando você fala individual, porque a turma que eu fiz não era individual, e isso dava um problema, que tinha uns que sabiam mais que os outros, e aí o professor não tinha muita paciência de acompanhar, E às o que vezes quem ficava não pra sabe trás. fica com Com vergonha. certeza. Ah, Exatamente. eu tinha muita que aí fica vergonha. vergonha Eu de nem era falar. casada na época. Não. Aham, com Conta pra certeza. gente, como é que funciona? Então, eu falo que as aulas são para adultos, né? E são sempre individuais, porque justamente por isso. Porque se você tem um acompanhamento individual, a atenção do professor ela vai ser totalmente para você. Ela é para a sua dificuldade, para a sua facilidade também. Então, essa coisa de que você sentiu, né, nos grupos. Tinha gente que sabia mais, aí o professor ia seguindo e eu ficava para trás. E ficava Sim. com aquela dúvida ali que não se resolvia, porque ainda tinha vergonha de perguntar. Então, assim, já é uma parceria comigo, porque eu falo assim, gente, pro aluno eu já falo de cara. Eu falo, olha, eu tô aqui para você. Então, assim, Ai, muito não bom. precisa ter vergonha de errar na minha frente, porque, enfim, você tá me pagando aqui para eu te ajudar. Né? olha Eu só tô que aqui para te interessante. ajudar a superar as dificuldades e para que as coisas fiquem. E eu brinco com eles, eu falo assim, gente, eu gosto que meus alunos falem lindo. Não gosto de falar, né? Não é falar mais ou menos, falar lindo. Todo mundo sai falando lindo. E aí e eu tenho uns truquezinhos, eu brinco assim, tem um aluno que ele morria de rir, porque, por exemplo, para falar, how is it? Né? Que é, como é que é isso aí?
Aí eu falava assim, aí ele tinha uma dificuldade, eu falei assim, olha, é tipo Raulzito, sabe? Então é mais ou menos, fala assim, Raulzito. A gente vai por aí, entendeu? Porque aquela coisa do o ótimo é inimigo do bom, eu preciso que você pronuncie. Como que você vai? Às vezes eu escrevo lá, entendeu? Eu pego, escrevo, vai fazer alfabeto fonético. Não, eu escrevo lá, Raul, 2 R's, A-U-Z-I-T. Isso é uma pegada Raulzit. Pronto, já sai, entendeu? Você não vai ficar lá repetindo aquele negócio milhões de vezes. E aí a pessoa já sabe pronunciar. Né? Então a gente vai inventando umas coisas assim pra ajudar o aluno. E não pra. É pra ajudar, não é pra ficar. Dificultando, né? Em tecnicidade, entendeu? E mesmo porque quando a gente é mais velho, é mais difícil de aprender quando é criança. A grande coisa é relaxar. É isso mesmo. Eu vou contar pra vocês, a minha mãe foi pros Estados Unidos, acho que foi 2004, ela foi pros Estados Unidos. E eu fazia inglês, eu fiz 6 anos de inglês, fui professora de inglês por um tempo, até eu virar o que eu tinha que ser mesmo, que era professora de agronomia. Aí a minha mãe foi pros Estados Unidos. Só que a minha mãe é descoladona, sabe? E eu sofrendo, naquela época não tinha WhatsApp, não tinha nada, né? Eu ficava, minha mãe pra me ligar, ela tinha que chegar na minha tia, e de lá ela ia parar no aeroporto de Atlanta, que é gigante, e pra depois ir pra Carolina do Norte. Aí eu falei, escrevi desse jeito pra minha mãe, olha só, eu vou escrever como se você, a senhora vai falar. Exatamente, Aí pensa se ela pegou nesse caderno. Nem precisou. Não, porque ela já chegou assim, não sei falar inglês, então alguém me ajuda. Aí chamou alguém lá que falasse espanhol, e ela me leva pro aeroporto, que é muito grande lá, ela não chegar atrasada, né? Mas eu lembro, porque isso ajuda muito. Então tem essas coisas, tem outra coisa também assim, né? Que é isso, que quando você tá ali junto, é ir fazendo a pessoa respirar também, porque eu acho que as pessoas vêm muito traumatizadas, às vezes, desses grupos, principalmente quem que nem você falou, Elaine, né? Tentou e parou. E aí fala assim, fica naquele negócio do grupo, aí é muito exigente, às vezes, também as pessoas, talvez seja o seu caso, tem uma exigência muito grande consigo mesma. Muito, e aí já quer chegar perfeito. E tem um entendimento também que o inglês, ele é um instrumento. Uma linguagem, né? Uma língua, ele é um instrumento. Então, assim, se você pensar nisso e fizer a comparação e pensar assim que é um piano, por exemplo, isso eu sempre falo para os meus alunos. Você chega para fazer uma aula de piano, você senta e toca a sinfonia, a 9ª sinfonia de Beethoven? Verdade, não, né? Você vai começar Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, com uma mão. Depois você dominar aquela uma mão, tocar uma música inteira com uma mão só, e às vezes o professor vai entrar com a outra mão. Aí que você vai compondo com as 2 mãos. Daqui que você chega na sinfonia, leva tempo. E a didática que você está lançando, que você tem, é muito interessante mesmo. Porque entra na mente, né? Você começa a trabalhar aquilo como não é aquele bicho de 7 cabeças. Você já pode perguntar e fala aí pra mim como é que fala isso. Se você for falar assim, como é que é isso aqui? Pergunte, não. Raulzito. Não me pergunte, não. E o Raulzito? Você já aprendeu Raulzito. Raulzito. Eu vou te contar uma coisa. Pra quem não tava sabendo nada de inglês, você já saíram falar. Exatamente. Eu vou contar um trem pra vocês que é engraçado demais. A gente fez uma viagem muito legal. E assim, foi a primeira viagem internacional que a gente fez, né? E aí a Michelle, a gente foi um grupo de vários amigos e tal, a gente foi pra Cancún e a Michelle tava junto. E aí, você lembra que a gente tava lá de frente pro mar lá e tinha umas americanas lindas, né? E elas olhavam pra minha unha e eu fui com a unha gigantesca, toda cheia de parafernália, porque eu adoro esses trem, né? E aí elas olhavam e falavam não sei o que, né, Michelle? Eu, Michelle, pelo amor de Deus, o que ela tá falando? Ela tá me xingando. E aí a Michelle, não, ela tá falando não sei o que, não sei o que. Falei, então tá Tava joia. admirando. Cara, olha a dificuldade que é, né? E assim, e tinham várias outras pessoas. E tinha uns mexicanos também, né, Michelle? Eles falavam bem próximo, né, do português, porque são acostumados com tal. Mas assim, eu me vi numa saia justa que elas falando, e outra vez também, foi lá naquele aquário. Não, isso também é aquela vez que você queria saber da bebida. bebida. Eu quero saber que bebida é.
Michelle, pergunta. E a Michelle toda lá, eu achando lindo. Hoje meu inglês é indígena. Então, assim, Gente, mas eu vou te falar, mas é muito importante. A gente brinca assim e tal, mas é muito importante que a gente saiba, ao menos, igual você tá falando, às vezes você não sabe o inglês perfeito, mas você ao menos sabe pronunciar, você sabe o que significa, né? Mais ou menos. Tem vários, e isso é outra coisa, você perceber e perguntar pro aluno o que você quer, qual que é o seu objetivo com isso aqui, né? Então, você quer, porque as pessoas às vezes falam assim, eu falo inglês, mas eu queria trabalhar com inglês. É outra coisa. É bem mais avançado. Isso, aí você tem, ou eu quero inglês para eu ir para uma viagem e pedir comida e resolver. Então, aí já é um determinado nível. Aí depois, quando chegar nesse nível, pode ser que você queira mais. Isso, mas aí vamos chegar lá e vamos pensar, né? A gente vai trabalhando os objetivos de cada um. E aí, às vezes, a gente faz... Por exemplo, no meio do caminho, eu tenho aluno assim que tá lá, básico 1, né? 1A, sei lá. E aí, Lorena, eu quero viajar para Nova York. Legal, então vamos pensar aqui o que você vai falar lá em Nova York. Quais são as coisas? Vamos treinar algumas situações que você vai precisar. Porque você ainda não tá dominando, né? Assim, não tá fluente, mas não quer dizer que você não possa treinar. O que vão te perguntar na hora que você entrar? Pra você ficar menos nervoso. Aí a gente treina, eu faço de conta que eu sou alfândega, né? Eu pergunto o que você vai, né? Eu sou a imigração, o que você vem fazer aqui? Aí a pessoa vai treinar, responder, entendeu? Vai saber o que a pessoa vai te perguntar. A gente também... E isso a gente faz no meio, porque eu falo assim, gente, tem um livro guia. O livro guia tem que ter. E a outra coisa engraçada que as pessoas falam pra mim é assim, mas eu não tenho... Eu sei entender, eu consigo entender quando eu leio, eu consigo entender às vezes quando eu vejo um filme, mas eu não consigo falar porque falta vocabulário. Eu falo, gente, às vezes não é o vocabulário que falta, às vezes falta a estrutura da gramática. Que a galera quer chegar e não estudar gramática. Fala, não existe isso. Não tem. Porque senão você chega lá, como é que você vai saber? Você não sabe o que bota nas caixinhas? Né? Você não sabe a ordem, você tem um monte de palavras soltas, mas você não sabe qual é a ordem da frase, você não sabe como é que é. Você tem que ter as caixinhas direitinho pra você botar as palavras dentro, senão você fica lá só olhando pra elas ficam flutuando na sua cabeça. E você não sabe. Olha, eu olhei agora e fiquei imaginando. Não é? Você ajuda a colocar a pessoa parar e colocar a cabeça em ordem e saber o que exatamente, tá na ordem daquela língua. É bem interessante o que você tá falando, Lorena, porque assim, você escrita, né? Tem o inglês, então, e tem o grupo de leitura. Isso. Então, são 3 vertentes totalmente diferentes, querendo ou não, numa coisa só, não é uma empresa só. Rendimento, né? E assim, e você consegue lidar muito bem com 3 coisas, porque é bem fácil quando é assim. Vamos supor, caneca, copo e tudo bem. Não, são coisas diferentes. E aí você disse que você foi pra fora, né? Quais são os cursos que você fez? Sempre. Porque assim, a galera hoje, quando o empreendedorismo, porque o nosso grande forte é o que a gente tá falando, né? Acha, não, vou fazer um curso básico e vou começar a dar aula. Não, você precisa ter uma base bem sólida para quando aparecer alunos como eu e outros, você ajudar, igual você tá falando. Você só não vai dar uma aula de inglês igual a gente vê em várias escolas de inglês. Você vai ajudar com que a pessoa entenda como é que funciona, as palavrinhas soltas, para ela entender o grande lance da coisa, né? A gente fala bem assim, quando você tá ensinando algo pra pessoa, não é aquela receita pronta. Não. Você vai explicar o início pra pessoa entender como é até chegar lá, não é? E você tem que olhar onde é que a pessoa tá, né? Tipo assim, eu acho que é uma grande coisa de você dar aula, de você ser assim, pra você tem que, né, olhar pro professor, pro aluno, e você tem que olhar de onde é que ele tá vindo, né? Qual é o degrau que ele tá. E aí você, em vez de olhar lá de cima e olhar pro aluno lá embaixo, você desce ali naquele degrau, dá a mão e ajuda o aluno a subir. Seja lá 1 degrau, 2 degraus, né? Até onde ele precisar e até onde ele quiser. E aí depois, às vezes, ele segue até sozinho. E a sua formação? Para você chegar nisso tudo que hoje você montou essa empresa de vocês. Então, eu acho que funciona muito assim, sabe? Eu sempre fui estudante, sempre fui professora, né? Desde sempre. Mesmo nos Correios, eu ajudava as pessoas, ensinava, às vezes, a fazer... ajudei a fazer treinamento, ajudei até quando não tinha necessidade, assim, não era necessariamente minha obrigação,
ensinar alguma coisa para alguém era sempre uma coisa que me deu prazer. E aprender também. Então, os cursos que me ofereceram eu sempre fiz. Eu acho que isso ajuda muito, assim, você entender que um curso, né, que às vezes ali você acha que, mas para que eu vou fazer isso? Mas faz primeiro, depois vê, porque depois aquilo pode te ajudar lá na frente, né? Eu vejo, por exemplo, Excel. Eles ensinavam lá, na época que se fazia, né, cursinho de computação, eu fiz curso de Excel. Eu podia pensar assim, mas eu trabalho aqui, primeiro eu trabalhei nos Correios como tradutora, depois eu trabalhei como gerente de projeto, mas eu não sou da área de contabilidade, eu não vou, para que eu vou usar isso aqui? Não, você usa, e hoje em dia eu uso, se não é para o fim, que foi o objetivo primeiro lá, eu uso para fazer minhas planilhas de recebimentos, né, da Verbal e tudo, como é que para fazer a minha contabilidade. Conhecimento mesmo. Nunca é demais, né? A gente sempre que puder adquirir de conhecimento é muito bom, né? Com certeza. E aí depois, então eu acho que tem isso, e aí, enfim, quando eu saí lá dos Correios, né, que eu resolvi buscar o que as minhas paixões mesmo, né, voltar ali para as coisas que eram as minhas paixões, que é a literatura. Eu fui fazer mestrado na UNB, fiz o doutorado, aí ganhei uma bolsa, no meio do caminho ganhei uma bolsa da Fulbright, fui fazer doutorado sanduíche nos Estados Unidos. E lá... Perdão. Diga. Você falou doutorado sanduíche. Para os leigos, o que é que eu descobri hoje? Eu não vou mentir, o que é o doutorado sanduíche? Gente, não é sanduíche de comer, não, tá? Explica, minha vou linda. fazer o doutorado comendo. Não, e assim, né, ninguém faz doutorado sem comer sanduíche também, tomar café e comer sanduíche. Mas doutorado sanduíche é quando você faz uma parte do seu doutorado numa universidade brasileira ou numa universidade e você faz um pedaço do seu doutorado na outra, né? Então, assim, e aí você volta para terminar na sua, né? Então, eu fazia na UNB, doutorado em literatura, e aí eu fui para Indiana University e fiz, com essa bolsa da Fulbright, e fiz parte do meu doutorado lá. Então, quando eu cheguei lá, foi que eu vi um monte de gente, né? Um monte de grupos de escrita, as pessoas se reunindo, compartilhando, conheci um pouco sobre o método de escrita livre, que tem uma tradição nos Estados Unidos já de mais de 50 anos, né? E aqui a gente não teve essa entrada, né? E aí aquilo foi me deixando muito curiosa, aquele jeito de escrever com mais liberdade e a quantidade inclusive de mestrados em escrita criativa que tem nos Estados Unidos. Eles brincam até lá que fala que tem até demais. E aqui tem de menos, né? Hoje em dia a gente acho que tem uns 2, 3... Eu tenho um curso no Ceará, que é uma especialização, e tem um, acho que no Rio Grande do Sul. Que eu saiba, dentro das universidades são esses 2, né? E mesmo assim tem muita coisa que parte a partir do que a gente chama de crítica literária. Então você lê escritores para aprender através daquele olhar na escrita de escritores já famosos para você aprender a escrever. Na Verbal a gente faz diferente, e isso vem de métodos específicos, que são de 2 instituições americanas que eu fiz certificação. Então, uma delas é a Women Writing for a Change, que traduzindo, Mulheres Escrevendo para Mudar, ou para mudar, para variar, né? Então, assim, ela é essa instituição que ela tem um olhar para a escrita e para o empoderamento da mulher através da escrita. Olha que legal. E eu sou a única pessoa certificada fora dos Estados Unidos nesse método deles, que é um método já que eles aplicam já há mais de 30 anos. Então, com muito orgulho. Olha aí, gente, que legal. A Lorena é a única, viu? Então, excelente, Lorena, parabéns. Então, já sabemos onde ir, se precisar. E aí a gente tem a AWA também, que é Amherst Writers and Artists, que também tem um método único. Artistas e escritores de Amherst. Amherst é uma cidade nos Estados Unidos e ela tem base para essa escola, né? Que trabalha também com um método muito parecido, eles têm muitas semelhanças, o método, né, do Mulheres Escrevendo para Mudar e da AWA. Mas tem suas especificidades. Então, assim, o método da Verbal é hoje um método que é um misto dessas duas, com um tempero brasileiro, né? Da minha também vivência
no mestrado de escrita criativa, de literatura e doutorado também que eu fiz, né, na UNB, da Indiana University. Então, assim, basicamente é isso, assim, é um método realmente aqui no Brasil que é pioneiro. Basicamente. Bem sim. Basicamente, só isso. É um trabalho pioneiro, é um trabalho, assim, que eu faço com muito orgulho, muito amor, é a minha paixão. E, assim, é um trabalho que é em colaboração, né, com os próprios escritores que participam, não é uma coisa que a gente diz assim, que é vertical, entendeu? Um grupo de escrita na Verbal, não sou eu lá no pedestal dizendo como é que é, porque arte não é assim, né? Então, por exemplo, assim, se você pensa num Van Gogh pintando, né? Diz que Van Gogh vendeu em vida 2 quadros, né? Mas hoje em dia, né? É incrível, né? A arte dele é reconhecida no mundo inteiro, um cara, né? Então, assim, quem sou eu? Se vem um escritor na Verbal, escreve ali do jeito dele, eu posso apontar para ele, a partir da minha experiência, possibilidades. Mas eu não vou ser a pessoa que vai podar aquela pessoa na escrita dela. Muito pelo contrário. E, Lorena, assim, para quem tá em casa hoje, que tem essa, às vezes, uma vontade de escrever, ou às vezes tem uma dificuldade, diz pra gente como é que a Verbal trabalha com essas pessoas dentro dessa questão de escrita criativa. Como é que é feito o trabalho? Tá joia. Bom, como eu já falei, é minha paixão, né? A gente trabalha em grupo, né? Bom, eu tenho os grupos de escrita e tenho o acompanhamento individual. Eu falo para quem é mais tímido e tudo, às vezes, né, pode começar no individual, né? Ou para quem tem já algum projeto, quero escrever um livro, também pode chegar com o projeto para o acompanhamento individual. Mas dentro do grupo de escrita, eu brinco que é uma academia para músculos criativos. E todo mundo tem essa musculatura criativa. A gente só tem que exercitar. E às vezes falta pra gente exercício, né? E algumas coisas que a gente acredita na Verbal, e acredita e comprova sempre, é que todo mundo tem uma história para contar e todo mundo pode escrever. Escrever é realmente para todos. A gente chega nos grupos, então assim, se você chegar num grupo no primeiro dia na Verbal, a gente vai explicar um pouquinho sobre a metodologia, a gente vai começar e a gente vai trazer uma coisa que a gente chama um motivador de escrita. E um motivador de escrita pode ser um objeto, pode ser uma frase, pode ser uma fotografia, pode ser um aroma. E a partir daquilo ali, eu vou dar umas orientações. Então, vou dizer, olha, então vamos dizer se for um cheiro de perfume, uma coisa, eu vou falar para vocês. Esse cheiro de perfume, ele pode estar aqui com a gente, na nossa mão, pode ser dentro de um vidrinho, pode ser no ar, pode ser em Marte, pode estar, esse vidro de perfume pode estar na mão de outra pessoa, pode ser uma pessoa no século passado, pode ser uma pessoa no futuro. Pode ter mais personagens juntos, pode ser numa festa. E aí, eu vou dizer, né? Então, a gente, durante 7 minutos, a gente vai escrever para onde esse cheiro de perfume levar a gente, do jeito que a gente quiser, sem reler, sem parar, deixando fluir essa escrita. E aí, depois que todo mundo escrever, a gente convida, é sempre um convite, nunca uma obrigação. A gente convida as pessoas para lerem seus textos e depois de que cada pessoa lê seu texto, a gente aponta o que fica, o que é forte e o que funciona naquele texto. Então, a gente vai pelo positivo. A partir do momento que, por exemplo, vamos dizer que a gente está escrevendo aqui, eu, Michele, Elaine, né? E aí a gente está escrevendo e aí quando eu apontar, Michele, o que fica, o que é forte, o que funciona no seu texto, e a Elaine ouvir, ela vai se surpreender, às vezes, com alguma coisa, ela vai falar assim, nossa, olha só, ela fez isso aqui e funcionou. Então, eu posso experimentar no meu também. São espelhos, né? Isso, então... e ao mesmo tempo, você vai reconhecendo as fortalezas no seu texto e aos poucos, conforme você vai repetindo, você vai não só experimentando, às vezes, o que a Elaine fez no texto dela que funcionou, mas você também vai reconhecendo as suas fortalezas e usando delas mais. Então, a gente aprende uns com os outros
e a gente vai desenvolvendo a escrita de uma maneira natural e se sentindo cada vez mais livre para explorar também a Muito escrita. interessante, uma troca de experiências. Nossa, muito legal. É uma forma que você vê e quando você fala assim, é engraçado, né? Você tem uma didática muito que a gente começa a viajar no que você tá falando e eu acho, na minha opinião é que assim, todo mundo que tiver dificuldade, né, Michelle, tem que procurar ajuda para poder desenvolver um bom texto. A gente vê muito isso na academia, né? Eu estava até falando com a Lorena antes, que às vezes nossos orientados, né, de graduação, mestrado, doutorado... Ou desorientados, né? No meu caso, é desorientado. Aí, eles alguns, ou por algum trauma, alguma coisa, eles travam de tal forma que desistem, né? Então, às vezes, no meu caso, é trabalho de campo, né? Fez todo o trabalho lá na roça, na fazenda, com animal, enfim, que seja. Então, participou de todos os momentos com a mão na massa, mas na hora de escrever, ele tem tanta dificuldade que ele acaba travando. E desiste. Eu já tive alunos assim, que até hoje tem alguns que a gente tenta fazer com que ele volte, ele não consegue, assim, sabe? E essa forma de trabalhar da Lorena é uma forma que com certeza vai estimular essas pessoas que têm essa dificuldade, né? A desenvolver, justamente porque você mostra os pontos interessantes para que ele dê continuidade, né? Vai dando segurança, né? Eu acho que você vai percebendo. E não eu brinco assim e falo assim, gente, não é... É tudo muito verdadeiro, porque assim, quando chega, as pessoas realmente, cada um tem uma fortaleza num texto, numa história, entendeu? Ou é um ponto que emociona os outros, ou é uma coisa que né, um ponto ali que deixa todo mundo tocado, ou que faz rir, a capacidade de comunicar, de mostrar, de conseguir mostrar uma coisa com muita clareza. Às vezes você acha que você não tem essa capacidade, mas quando você recebe o retorno dos outros, você vai descobrindo que tem. E aí, assim, eu já tive muita gente que veio, inclusive, Michelle, né, a gente estava falando assim, eu já tive alunos que vieram indicados por suas orientadoras. Já vou indicar, galera. Né, eu tenho uma aluna de inglês, a filha dela fez escrita criativa comigo, ela viu o trabalho com a filha dela, e inclusive a gente está abrindo agora um grupo de escrita para adolescente, porque essa menina tá voltando dos Estados Unidos e perguntou, não vai ter? E aí a gente juntou alguns ex-alunos e está abrindo mais vagas por conta dessa galera que já escreveu e que está voltando querendo escrever de novo, né? Ô Lorena, e você fala que é um trabalho participativo, e daí eu tô vendo esses livros, você pode falar pra gente claro. O que são esses livros, pra gente entender o quanto que a Lorena realmente vive, apaixonada e faz um serviço realmente com o que ela gosta, porque ela, além de incentivar, ela incentiva outras coisas aí. Fala pra gente, Lorena. Então, a Verbal, a gente já tem 2 livros publicados, né? São livros do nosso coletivo Verbal, a gente chama. Que são desses alunos de escrita, né? Então, assim, tem um que se chama O Ano em que Fizemos Contato. Deixa eu mostrar aqui pra galera. Que foi um livro que a gente escreveu durante a quarentena. Nessa aqui, amiga. Essa aqui? Então, nessa época, né? Que esse livro foi publicado em 2020. Tava todo mundo em casa ainda, tava no auge, assim, da pandemia, e eu tinha muito retorno, assim, das pessoas então os nossos grupos estavam todos online, a gente começou em 2016 presencial, e em 2020 a gente passou tudo para online, e aí dentro desse grupo, pegou o livro, né? Dentro desses grupos de escrita online, a gente decidiu escrever um livro, e a gente falou assim, por que a gente não escreve, né, junta as nossas vivências desse ano e a gente escreve sobre o ano de 2020. E aí, por isso né, então assim, tem muita coisa dentro desse livro que diz respeito à pandemia, mas tem coisas que são, se você pensa assim, é um livro triste, tem coisas tristes e tem coisas engraçadas, tem muita coisa cômica dentro desse livro, O Ano em que Fizemos Contato, né? Então são vários autores. Nesse aqui são 16 autores da Verbal que escreveram sobre o ano de 2020, dentro de diversas perspectivas. Então tem contos, tem crônicas, tem ensaios, tem pessoais. Você escreveu nele também? Escrevi. O meu, por exemplo, chama Tinder.
É sobre o Tinder. Olha, gente. Quer ver? É. Se chama... Lorena Santos, Underline, organização. Ai. Verdade. Tinder na quarentena. Olha aí, gente. Mas tem muitos outros. Então, assim, por que isso? A gente, na Verbal, quando... O pessoal às vezes me pergunta assim, mas você... Quando você tá lá, né, no grupo de escrita e você tá coordenando, porque o pessoal fala assim, você é professora de escrita criativa nos grupos? Não, eu sou facilitadora. Todo mundo ensina todo mundo, né? O que eu faço é dentro da minha... Eu trago a minha visão, com a minha experiência. Mas um público leitor, quem lê textos, não são só críticos literários, nem são só doutores em literatura. Então, um matemático, um estudante, uma professora, uma dona de casa, todas essas pessoas são públicos de leitura. E todas essas pessoas têm opiniões que podem ser válidas para ajudar, para apontar para você quais são as suas fortalezas, né, dos seus textos e contribuir e também escrever, né? Cada um tem uma experiência única de vida que só essa pessoa pode trazer, né? Eu gosto de contar uma história porque, assim, quando eu comecei a escrever, eu comecei também a desenhar. Um pouco Lorena? depois foi. E tem desenhos seus aqui, Lorena? Não, aí não tem não. Ah, devia ter, Lorena. Mas tem, ó, essa capa, por exemplo, do Transformações, que é o segundo livro Aí, da gente, né? Transformações. Que esse aí já tem 27 escritores e tem 4 adolescentes. Olha A só. escritora mais nova desse livro, quando ela escreveu esse livro, ela tinha 10 anos. Ai, que gracinha. Então legal. é de criança até que idade? Até a escritora mais velha que escreveu nesse livro tem 77 anos. Olha só, gente, então. tá vendo? Então, escrever para todos mesmo. para todos. Que a Lorena para falou. todos. E aí a gente tem adolescentes também que escreveram nesse Transformações. E aí foi isso. A temática do Transformações foi justamente isso, transformações. Então, qualquer tipo de transformação. Pode ser mágica, pode ser pessoal. E essa capa, então, foi você que desenhou? E aí, essa capa não fui eu que desenhei. Essa capa foi um dos meus mestres aí de pintura e desenho, que é o Thiago Botelho, que é um pintor aqui de Brasília. Maravilhoso, renomado. Já escreveu na Verbal. Ele, inclusive, assim, eu acompanhei a escrita do romance dele, que tá pronto aí. E deve estar um romance super interessante que tá prestes aí a ser publicado. Muito legal. E ele é um super artista também. Mas ele o Thiago, ele tem uma coisa muito em comum com a coisa da Verbal, da forma como ele vê a arte, é também a forma como a arte plástica, né? É um pouco a forma como eu vejo a escrita também, né? Então, assim, uma vez tem a Cláudia também, Brasil, que dá aula de aquarela, que é ótima. Mas o Thiago, né, quando a gente começou, ele falava assim pra mim, eu vou te mostrar aqui como é que faz um nariz, eu não vou te mostrar como é que faz um nariz hegemônico. Ele falava assim, o nariz tem que ter essa proporção. Não, você vai desenhar o nariz que você quiser e eu vou mostrar pra você coisas que podem... Mas o nariz, você tá vendo que tem esses 2 buraquinhos? Cadê os 2 buraquinhos no nariz que você desenhou? E o que mais que tem? Tem uma sombra? E isso é muito como a gente caminha também com a escrita. Então, tipo assim, você escreveu isso aqui, olha, eu fiquei muito curiosa para saber mais sobre isso aqui que você escreveu. Você pode... Legal. Se você contasse mais sobre isso aqui, eu ia querer saber muito, né? Fiquei curiosa. Então, às vezes, o que fica com a gente num texto é uma curiosidade. Isso já dá uma dica pro escritor. Fala assim, então talvez seja bom se todo mundo disser, poxa, eu fiquei muito curiosa aqui sobre esse personagem, já indica para ele que ali é um caminho que ele pode desenvolver. Fiquei muito curiosa para saber mais sobre esse ambiente, já indica para ele que ele pode, né? Sem precisar dizer, olha, faltou você falar mais aí sobre esse lugar. Por que você não falou mais? Em vez de você dizer isso, por que você não diz pelo lado positivo? Muito interessante. Entendeu? Essa sensibilidade, né? Né? Essa sensibilidade é o que faz a diferença, né? Isso. E aí as pessoas vão se sentindo motivadas a contar e não criticadas e diminuídas, entendeu? A palavra é isso que ela falou mesmo, motivação. Quando você tá falando, a gente motiva, a gente fica motivado a fazer esse grupo de escrita. E tá vendo? Eu acho que a Lorena queria motivar mesmo a gente. Porque presentinhos ali, ó. Pra que são esses presentes? Com certeza. Olha só, gente, que mimo lindo. Esse aqui, Marcelo. Gente, o Marcelo. Olha aqui, olha aqui esse o aqui, mimo, que lindo. também, que era do Marcelo. Gente, que gracinha. vou mostrar. Gente. Ó, escrever é para todos.
é a nossa Lorena Santos aqui falando sobre isso. E esse mimo é lindo. Aí ela vai cobrar da gente uma escrita criativa, viu, amiga? Ah, meu pai. Com certeza. Adoro. Mas você sabia que isso aqui, quando eu chego em casa, a gente já sabe quem é que vai me tomar. É, né? Minha filha Ah, ama. imagino. Minha filha ama E ela desenhar. é uma... E aí ama dá pra desenhar. desenhar e pra escrever, porque em Não, branco... ela desenhar e escrever também. É, Ela fica escrevendo A textinhos. Pietra é uma futura aluna sua. Oh, que maravilha. Porque Amém. a Pietra, ela é uma artista nata. Ah, Ela já nasceu mas sendo olha, artista. gente, todo mundo é. Então, assim, se quiser vir achar, Desenvolver, porque eu falei pra né? vocês, né? Tem gente que chega e fala assim, na verbal, fala assim, eu vim, sempre tem nos grupos de escrita, principalmente no presencial, que dá aquele tempinho de conversar assim na hora do café, né? A pessoa fala assim pra mim, olha, Lorena, eu vim, eu não sei nem o que eu tô fazendo aqui. Que eu vim, mas eu acho que não vou escrever nada. sempre tem, é clássico. E eu falo assim, olha, isso nunca aconteceu. Eu acho que vai ser difícil sair daqui sem escrever. Ela, mas acho que não sei não, acho que hoje vai acontecer. Eu falo, não vai, pode ficar tranquilo. Aí vem, a pessoa senta, né, lá, nervosa e tal, aí sai, no primeiro encontro, sai já com 3 textos escritos. Olha. Né? E aí sai com outra cara, outro jeito. Não, gente, todo mundo tem uma história pra contar e a gente comprova sempre. Quando Sempre você mesmo. fala, dá pra entender o seguinte, o empreendedor, ele tem que ter essa sacada do seguinte, ele tem que saber o que ele tá montando. Aham. Ele tem que saber o que ele vai trabalhar, a empresa que ele vai trabalhar. Aham. Porque querendo ou não, vai ser a cara daquela pessoa que está empreendendo. Se não tiver acessibilidade e o conhecimento técnico, também, ela não vai conseguir chegar em lugar nenhum. Igual você falou, você lida com o ser humano, com pessoas que chegam até você com diversas dúvidas e com muita dificuldade. Mas é o que você falou, você tem a acessibilidade, o seu conhecimento técnico de saber o que ele tem de positivo e o que ele tem de negativo e trabalhar aquilo que ele tem de negativo e melhorar aquilo que ele tem de positivo, né? Então, dali sai grandes escritores, como você disse, aqui, a prova viva tá aqui, de pessoas que talvez achavam que não tinha nenhum conhecimento, Com certeza. ou alguns que chegavam lá achando que realmente sabia escrever e tal, e na verdade tiveram algumas dificuldades, mas pela tua sensibilidade, você soube levar ele pelo caminho correto, né? E isso, a gente vai caminhando junto e a gente vai sempre melhorando, né? Eu acho que é saber ter essa humildade também, de saber que você que todo mundo está sempre num caminho de desenvolvimento, né? Eu acredito muito no processo. As pessoas falam assim, mas quanto tempo que eu vou me tornar, né? Quanto tempo que eu vou poder dizer que eu sou um escritor? Primeiro que na verbal, a gente acredita que se você escreve, você é um escritor. Você não é... A gente acredita, né? Os pilares da verbal são esses. Todos escrever é para todos. A escrita pertence a quem escreve. Quem escreve é escritor. Então, assim, você pode não ser, às vezes, ainda... O nome do episódio aí, ó. Ou não querer. Escrever é para todos. O segundo que você falou é muito bom, e o terceiro também. Mas já anotar os outros dois. Não é? Porque escritor é quem escreve. Porque o que acontece? Você pode não ser ainda... Se você está escrevendo, você é um escritor. Você pode não ser ainda um escritor renomado, um escritor publicado, mas você é um escritor. Então, a gente já no primeiro dia, quando as pessoas escrevem, a gente já fala para essas pessoas começarem a reivindicar essa identidade de escritor. Porque se você está escrevendo, você é um escritor. Você pode até nunca querer ser publicado. Pode ser que você queira escrever... Olha só, gente, você vê... Não tem... Em várias outras artes, isso é permitido. Você pode tocar um violão e você pode tocar um violão dentro da sua casa que ninguém vai dizer que você não toca. Ninguém vai dizer que você não é um músico porque você Tá vendo aí, Michelle? não toca num barzinho ou não toca num... Tá vendo aí, amiga? As né? aulas de violão Num que você show. fez lá, foi legal isso. Se você toca, você, né? Agora, verdade. se você pinta e pendura um quadro na sua casa, tudo bem. É. Né? Você pode pendurar milhões de quadros na sua casa, tá tudo certo. Por que você não pode escrever e guardar na sua gaveta se você quiser? Se você quiser, pode. É verdade. Se você quiser também, você pode mandar pro mundo. Lorena, eu vejo você falando aí, e a gente também, é igual assim, Brasília é um mix, né, de pessoas com uma cultura
bastante elevada, né? Com pessoas medianas e pessoas que realmente não tiveram acesso ainda à cultura, né? E às vezes os pais veem nas crianças, isso eu tô te falando assim de uma maneira geral, né? E às vezes acham assim, não, a gente nunca vai ter condições de... Às vezes meu filho escreve muito bem, escreve ali uma historinha, nunca vai ter condições financeiras de fazer com que ele cresça. E às vezes ele vai ser um escritor, um puta de um escritor, e às vezes ele não tem condições, os pais, ou às vezes não tem conhecimento, e não ignorância de ser pessoas ignorantes, mas não de ter um conhecimento maior para poder ajudar a criança. E às vezes essa acessibilidade do professor e de outras pessoas que estão ao redor ajuda bastante, né? Que é o incentivo àquelas crianças, que são futuros empreendedores. Concorda comigo? E isso é muito importante. E o que a gente está querendo levar para todo mundo é o seguinte: a cultura. E essa parte da escrita é muito importante. Para quê? Para fazer com que hoje a criança, mas amanhã o adulto, hoje o adulto, que ele possa crescer e ter, como é que eu posso falar? Ter conhecimento de como ele pode escrever melhor. E eles acham que é muito longe, e não é. Você é a prova viva disso. Você tem... eu acho assim que para as crianças, às vezes é até mais fácil a gente mostrar, entendeu? Quando a gente vem com um adulto, a gente tem que pegar o adulto, fazer ele voltar naquela experiência dele de criança lá e dizer assim, não, você pode. Porque já o sistema educacional, infelizmente, ele vai cerceando, né? Eu estava vendo, às vezes, redações... Eu tenho alunos que chegam, que são adolescentes, e eles chegam, inclusive, com uma questão para mim. Eles falam assim, eu na escola eu escrevo, mas eu não consigo fazer caber naquele pedaço de papel, porque eu tenho tanta coisa para dizer, e aí eu vou ter que falar para eles, eu falo assim, não tá errado você ter muita coisa para dizer, que maravilha, é só porque realmente no sistema ali escolar, o seu professor ele não consegue corrigir o seu livro, ele vai ter que corrigir um negócio lá de 30 linhas, então às vezes, na verdade, as pessoas acham que as crianças escrevem mal, e na verdade elas têm mais coisa para dizer, e elas não estão encontrando o espaço ali para dizer, e aí aquilo fica cortado. Então não é que ela não tá... Ela tem mais coisa para falar, mas aquele espaço ali não cabe. Existe isso também. E aí, às vezes, eu tenho que dizer para eles, olha, aqui você vai escrever o tanto que você quiser, do jeito que você quiser, até onde você quiser ir. O céu aqui é o limite. Você escreve, em casa você continua. Na escola, às vezes você vai ter que fazer, porque como você tem ali 30 linhas, porque seu professor tem... sei lá, 300 redações, 500 redações para corrigir, então você vai escrever nas 30 linhas, em vez do seu personagem passar por 10 situações diferentes, seu personagem só vai poder passar por uma. E aí seu personagem vai passar por um apuro, você vai solucionar o apuro e vai fechar. Mas aqui você pode ir mais longe. E aí ensinar também para todo mundo, eu acho, adultos e crianças e adolescentes, que escrever é tirar da cabeça, do coração, e com as palavras expressar. Como a gente fala. Se a gente fala, por que a gente não escreve? Isso é muito legal. Se você consegue falar o que você fez, tá? Por que você não consegue colocar no papel, né? E você teve algum aluno, assim, que te tirou, assim, do chão, assim, quando você viu? Ele iniciou de uma certa forma e ele levantou muito degrau e você falou assim, nossa, que... tem muitos. Que bom, graças a Deus. Muitos. Eu acho que dos adolescentes, eu vou falar, eu tenho... Nossa, gente, é tanta gente. Então, assim, eu acho que eu posso falar de exemplos de coisas que aconteceram, né? Por exemplo, esse ano, há 3 anos eu dei aula para 2 adolescentes e esse ano eu recebi uma mensagem no WhatsApp das mães. Então, assim, a gente trabalhou escrita criativa. Inclusive, uma dessas mães, ela me perguntou assim, quando ela veio, ela falou assim, é você que dá aula de redação? E eu falei, não, eu não dou aula de redação, dou aula de escrita criativa, que é muito mais legal. Eu falei, então, assim, os pais, eles vêm com essa expectativa de que você vai ensinar aquela fórmula lá para o aluno passar no Enem, no PAS. Mas com o trabalho, ela confiou, expliquei para ela, né, como é que era o trabalho da gente, eu trabalho com os adolescentes da mesma forma que eu trabalho com os adultos, o grupo de escrita que eu contei para vocês, a gente faz a mesma coisa. Quando é individual, eles apontam nos meus textos e nos grupos também, nos meus textos também, o que fica, o que é forte, o que funciona, então eles aprendem a identificar também. E aí, esse rapaz veio, né, foi um rapaz e eram 2 garotos, né, eles vieram há 3 anos e agora eu recebi
o retorno das mães, né, que foi engraçado que foi uma numa semana, outra na outra, porque acho que tinha saído as notas, né, do Enem, e elas me dizendo que eles tinham tirado um que tirou 960, né, eu acho que é isso a pontuação. Excelente, né? E a outra que a mínima que ela tinha tirado tinha sido 930. Nossa. Então, e agradecendo que o trabalho, né, que reconheciam que o trabalho, inclusive o irmão de um deles veio escrever comigo esse ano. Então, essas coisas eu acho lindo, quando vem irmãos, quando vem, né, alguém ali que veio porque... Por indicação, que já veio de outro, por experiência, né? Isso, eu positiva. tenho muitos alunos que são irmãos, que são da mesma família, que vem um, depois vem outro, adultos e crianças. É muito bonito, né? Esse reconhecimento, a gente não faz querendo receber o reconhecimento, mas é importante dar uma guinada, autoestima, né, Michele? Dar uma guinada. A professora, algo, né? Facilitadora, ela entende que ela tá indo no caminho certo. Que as coisas estão frutificando, né? E te dá um incentivo para você seguir, que você fala assim, não, tô fazendo diferença também para as pessoas, né? É verdade. Então, assim, e aí eu digo, assim, depois que você consegue escrever, assim, criativamente, você pode escrever tudo. Eu sempre explico assim, você sabe escrever se você sabe tirar do coração e da cabeça e botar no papel, você vai saber fazer isso para contar uma história, mas você vai saber isso também para escrever uma carta reclamando de alguma coisa, você vai depois saber fazer isso porque o resto é formatinho, né? É técnica. Olha, precisa fazer uma introdução. Você já sabe o que é começar uma história. Pela prática, entendeu? Você já sabe começar. Então, se você precisa introduzir, você já sabe como é que vai, entendeu? Aquilo lá já tem... É só você botar dentro da caixinha, como eu falo para eles. Porque o instrumento Lorena, você já sabe usar. É muito legal. Olha, assim, a gente vai conversando aqui, o tempo vai passando, mas como a gente já tá chegando, assim, né, ao final aqui desse episódio, queríamos ficar aqui até de noite conversando. Muito interessante, assim, o assunto. Muito. Demais. Mas, assim, a equipe aqui gostaria de agradecer, Lorena, essa oportunidade, né, de você ter dado uma aula pra gente aqui sobre empreendedorismo na sua área, sobre como você lutou para isso e o que é uma escrita criativa, né, amigo? O que é um grupo vertentes, de... né? Abriu aqui possibilidades, abriu a mente de todo mundo e mostrou também que não é tão difícil, né? Não que é difícil. Ela mostrou, ela falou várias vezes que escrever para todos e escritor é quem escreve. Qual que é a outra? E a escrita pertence a quem escreve. Aí, então, eu vou botar aqui. E o mais importante também, igual eu tô te falando, o Destemidas Podcast é direcionado a mulheres e homens também, né, Michele, que querem empreender, empreendedores. Então, ou seja, que tá para todo mundo. Basta você se especializar naquilo, basta você entender o teu produto ou o teu serviço pelo qual você vai trabalhar, né? E fazer com amor, porque quando você fala com amor, né? Então, isso é muito importante para todo mundo. Então, assim, faço das minhas palavras, da Michele, né? O Destemidas Podcast hoje foi muito importante, porque abre mesmo, né, Michele, a nossa cabeça e fala assim, olha, é possível para fazer um Enem da vida, é possível para você escrever algo que tá dentro do teu coração. Para você é possível para você guardar na exatamente, gaveta se quiser. A escrita é sua, né? Então, e a cultura pertence a todos, isso, né? Exatamente, às vezes você desperta algo que tá dentro de você. Então, é possível porque o valor não é um valor alto, né, Michele? Então, assim, é igual eu tô falando, existem N coisas que você acha que pelo você não ter conhecimento. Gente, é muito caro, jamais eu vou conseguir fazer. Não, é um valor nem de um lanche, e é um valor mensal, gente. E é pro teu conhecimento, e conhecimento é algo que é teu e ninguém vai tomar, né? E a gente tem várias coisas lá, né? A gente tem o grupo de leitura, que a gente falou aqui, a gente falou dos valores e tudo, a gente tem os grupos de escrita, que aí são grupos menores, então o valor é um pouquinho mais alto, é um pouquinho mais alto, mas também, como eu falei, tem bolsa. Sim, né? sim. Tem desconto para grupos específicos. E tem grupo de escrita, tem acompanhamento individual de escrita, tem as aulas de inglês. A gente tem várias vertentes lá na Verbal que as pessoas podem vir conhecer e explorar, né? E outra coisa, assim, que eu acho é saber que com relação ao empreendedorismo, né? Vocês estão falando, e eu super acho que é isso mesmo, que a gente tem que fazer uma coisa que a gente ama, né? Que é isso que faz muita diferença. E aí, dentro dessa coisa que a gente ama, a gente acreditar e persistir.
Aí, olha, já é um recadinho que a gente ia fazer aqui, pedir pra Lorena fazer. Só que antes olha de eu tudo, já me adiantando. Antes de tudo, deixa eu Ó, falar uma coisa aqui, aqui, que o ó, nosso olha escritor, ali a gente tem uma mente criativa, sabe? E ele me pediu pra falar, mas eu tenho que colocar, eu tenho que dar nome. Nome aos burros que eu ia falar, viu? Ele falou assim, ó, vamos começar agora a nossa escrita criativa. Se inscreva no nosso canal. Olha! Isso é nosso Fabiano. Com certeza. Então, olha, se inscreva antes da Lorena falar. Se inscreva no nosso canal. Curtam, dê muito Compartilhe. Ative o sininho. E siga as nossas redes sociais. Siga as nossas redes sociais todas. Comentem. Isso, Por porque... escrito. Por escrito! Por escrito. Olha, a nossa escrita Faça criativa. a sua escrita criativa Isso. pelo nosso canal do Exatamente. YouTube. Galera, repetindo o que a Michelle falou, é verdade. Nós precisamos chegar aos 1000 inscritos. É muito sério. A gente precisa compartilhar essas informações para todos. Toda quinta-feira nós temos um episódio novo com uma mulher maravilhosa, como a a nossa nossa linda convidada, Lorena. né, Michelle? E assim, os 1000 inscritos nós vamos sortear canecas personalizadas com a foto de vocês do Destemidas Podcast. Ó, vou falar de verdade. A caneca pra gente tem uma simbologia muito grande, né, Michelle? Que é uma junção de muito carinho, de muito amor, foi muito bem planejado pra todos vocês. Então, assim, não é simples uma caneca. Ela significa muito pra gente. Então, a gente tá querendo, obrigada, a Lorena gostou. compartilhar com todos vocês. Então, é isso. Por favor, ajude a gente, vamos lá, né? O Instagram, a gente já tá com mais seguidores do que o canal do YouTube. A gente tá precisando disso. E nós também temos as plataformas de áudio, né, Michelle? Isso, Spotify, Amazon, Google Podcast. Não tem mais desculpa de vocês disserem que eu não tenho como parar. Sim, escuta ali, ó, dirigindo seu carro, indo pra escola, indo pro trabalho, levando a criança pra escola. Então, nos ajudem, compartilhem, curtam, comentem, né, Michelle? Isso Instagram, mesmo. Destemidas Podcast, Quai. Isso. TikTok, nós estamos em todos. Facebook. E agora a gente vai pedir pra essa linda pra deixar um recadinho pra gente finalizar o nosso podcast para as nossas meninas ou meninos empreendedores, mulheres e homens empreendedores que estão aí. Bom, gente, primeiro agradecer, né? Muito obrigada, Michelle e Elaine, por terem me convidado. Obrigada, equipe aqui, pelo acolhimento, né? Me senti super à vontade. E, bom, gente, é isso, né? A gente estava falando dessa coisa, a Elaine falou da paixão. Eu acho que é fundamental para quem quer empreender e para quem quer criar um negócio, achar alguma coisa pela qual... Porque você vai trabalhar com isso todo dia e você provavelmente vai trabalhar com isso de manhã, de tarde e de noite. Então, tem que ser alguma coisa que você goste muito. E aí, é persistir e acreditar. Porque às vezes tem os altos e baixos, tem momentos, eu me lembro na pandemia, né? Quando começou, eu falei, e agora? E aí, teve até algum momento que algum aluno falou assim, eu não sei se eu vou muito bem no online, eu vou sair. Eu não... E eu falei, pronto, né? Até falei pro meu marido, falei assim, olha, qualquer coisa eu vou ter que... Você vai ter que me sustentar aí, porque como é que eu vou arrumar outro negócio agora no meio do caminho? Mas eu falei, acho que sinceridade também com o cliente é sempre muito importante, né? A gente prometer o que a gente consegue fazer. Não prometer nada além, né? Porque para manter, ser sincero no seu trabalho, ter amor e ter persistência, né? Acreditar, respirar, ter calma e seguir em frente. Gente, acho que sempre dá certo. Gente. Muito obrigado, Lorena. Gente, obrigado. Fiquem com Deus e até a próxima quinta-feira. Tchau, gente.